Salve capoeiragem! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Jogo de Dentro, onde você conhece um pouco mais da história, da trajetória de capoeiristas que você já se acostumou a acompanhar no Volta ao Mundo Bambas. Hoje comigo, o atual bicampeão PCD do Volta ao Mundo Bambas, que venceu no VMB 50K do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, depois se apresentou na Arena Olímpica do Rio, no VMB 4 e conquistou nova vitória no VMB 7 em Brasília. Direto de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, o entrevistado de hoje é Maicon Patoca, no Jogo de Dentro que começa agora. Vem pra roda, Patoca, bom demais ter você com a gente, obrigado por participar desse programa, cara. Olá, meu amigo, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, conversando com pessoas que divulgam a nossa arte. Legal demais. Muita gente, cara, te acompanha desde antes do VMB, claro, do Volta ao Mundo Bambas, lá na primeira edição que você participou no VMB 50K, mas conta pra galera que passou a te conhecer, já com essa trajetória de eventos, de competições, conta pra essa galera como é que foi a tua chegada na capoeira, como é que a capoeira te encontrou. Eu treino capoeira desde os 14 anos, mais ou menos, mas não tinha aquela coisa de levar muito a sério, não, eu confesso isso. Em 2008 eu sofri um acidente, perdi o movimento do braço e virei uma pessoa PCD, né? E eu fiquei parado mais ou menos um ano, mas o pessoal da capoeira, a comunidade da capoeira, do meu grupo principalmente, nunca me abandonou. Estava sempre ali me chamando para voltar, sempre me incluindo nos eventos. E aí, quando a gente chega numa situação dessa de deficiente, né, a gente tem que escolher, ou vai para a guerra ou se entrega. E ali eu decidi sempre ir para a guerra. Adaptamos uma tipóia, eu e minha família adaptamos uma tipóia no meu braço, que fica mais justinha, né, que é a tipóia que eu uso para treinar. E aí eu voltei a treinar. E graças a Deus, dali para frente, eu voltei a me dedicar mais, rodar mais. E há pessoas que falam que até o meu jogo até melhorou em relação de como era antes e em relação a como é hoje. Tenho um total agradecimento e admiração pelo meu mestre, né, que está sempre ali me incentivando. E ele nunca fala que não dá para me fazer. Às vezes ele só fala que vai ter que adaptar para mim e a gente treina firme e eu vejo até que tem uma cobrança a mais ali comigo por causa da adaptação, né? E desde então, desde 2008 eu venho rodando mais, me dedicando mais. Eu acho que o Volta do Mundo foi uma porta aberta muito boa para nós PCDs, né, que somos atletas que não éramos vistos, isso é uma verdade, mas o VMB ele deu uma visibilidade muito maior para a gente. Depois do VMB surgiu vários convites de evento, workshop, e melhorou demais assim, para a gente na capoeira. Poxa, que legal, cara, saber dessa repercussão, né, a partir desse passo que nós demos para a gente também. Foi muito importante poder lançar a categoria PCD nos eventos do Volta ao Mundo Bambas. A gente sabe que tem atletas Brasil afora que muitas vezes estão afastados da capoeira, mas que poderiam já estar mais ativos, poderiam ter retornado já há mais tempo. Mérito total seu de poder, né, se engajar de vez com a capoeira, né, nesse novo momento seu, e ter pessoas que te abraçaram nesse momento e sem dúvida, toda essa galera em volta, né, também tem um papel importante, né, nessa trajetória sua, né, de ter te apoiado, ter te encorajado. Sim. E eu queria saber especificamente desse apoio, como é que foi essa participação dessa galera e o quanto eles te impulsionaram a se engajar ainda mais na modalidade. No meu grupo, atualmente eu sou professor primeira graduação. Em agosto agora nós vamos ter um evento que eu vou pegar professor corda marrom, né? E o meu grupo eu vejo que ele conta bastante comigo, né? Sempre me inclui em relação a eventos, em relação à aula do mês, né? Que a gente junta os núcleos do grupo. E eu estou sempre ali envolvido com alguma coisa do grupo. Eles sempre visam me envolver em alguma coisa. Nunca senti nenhum desconforto deles com isso, ou eles sempre estão me incluindo, né, nisso daí. E qualquer treino, nós temos pessoas muito mais graduadas do que eu no grupo, sempre me chamam para adaptar para mim os movimentos, sempre me incluindo, sempre me impulsionando para isso. E ficaram muito felizes com a minha ida para o VMB, vibraram junto comigo, me ajudaram a treinar junto. Teve um VMB, por exemplo, o segundo VMB, que a gente treinava 4h30 da manhã, porque a gente não tinha outro horário, né?
Aí juntava e treinava às 4h30 da manhã e a galera tava firme, não arregava não. E era Que um treino legal. desgastante. Temos preparador físico dentro do grupo, né, que é educador físico, além de capoeirista, e abria o estúdio para a gente treinar esse horário e estava sempre ali do meu lado me dando apoio. Isso que é foco, hein? Treinar 4h30 da manhã, isso que é foco, rapaz. Não tínhamos outra alternativa, né, porque outros iam trabalhar depois desse horário, eu também, né, e era esse horário. E o mestre estava sempre ali também para ajudar, preparador físico também, bem desgastante, mas era essa a alternativa da gente. Em que momento, cara, essa vertente mais competitiva chegou para você? Foi realmente nesse momento do Volta ao Mundo Bambas, lá no VMB 50K, e essa seara, você, digamos, mergulhou realmente nessa seara, ou já tinha alguma iniciativa anterior ao Volta ao Mundo Bambas que você tinha se envolvido em relação à competição? Não, foi realmente no Volta ao Mundo Bandas. Porque antes disso a gente não tinha visibilidade, não existia categoria. Né? E eu tenho que confessar que por mais adaptado que eu seja, a gente leva um pouco de desvantagem com outro atleta que seja do mesmo nível que eu, porém que tenha o movimento dos dois braços. Né? Então a gente tem que fazer o trabalho todinho com um braço só, no meu caso, né? E se tiver outro atleta que tem o mesmo nível de capoeira que eu, já tem uma vantagem por estar movimentando os dois braços. Sim, Então, e não assim, tinha até então competições que se dedicavam a chamar diretamente, né, a galera PCD para participar também, né? Não se criava uma categoria especificamente antes do Volta ao Mundo Bambas, né? não, na capoeira não. Eu competi durante muitos anos na corrida de rua, né? Ganhei muita Legal, coisa, muito troféu na corrida de rua. bacana. É, E depois decidi ficar mais na capoeira, me dedicar mais à capoeira. Mas na corrida de rua sempre teve a categoria PCD. Agora, na capoeira, eu acho que o VMB foi pioneiro. Pô, legal. E para a gente, cara, não tenha dúvida de que a gente tem certeza que está levando para muito mais pessoas, né, essa oportunidade de estar envolvido com esse clima que é muito legal, esse clima de competição. A gente sabe que para além da competição, da disputa em si, né, tem uma parceria muito grande da galera, tem um envolvimento muito grande, agora com torcida organizada e tudo, a gente vê em competições de torcida organizada pelos atletas, cara, isso é muito legal. E isso digamos, um modus operandi, né, que tem muito a contribuir para a capoeira, para valorizar cada vez mais o atleta. Como é que você vê isso? Esse momento que a capoeira está vivendo? Ah, cara, eu acho um momento mágico. Eu acho que a capoeira ela tem atletas maravilhosos que não estão na mídia, né? E eu acho que o VMB está jogando essa galera para mídia. Principalmente uma galera que já trabalha com capoeira, mas não tem essa mídia, não tem essa questão de patrocínio. E eu acho que o VMB está ajudando demais isso. E essa visibilidade, eu notei uma diferença muito grande quando eu fui me apresentar no Rio, na Arena Olímpica, e depois em Brasília, quando eu lutei de novo. Pai, eu cheguei lá, parecia artista, foto, pessoal pedindo foto, muita gente conversando, uma conversa sadia comigo, me chamando para conversar, pessoas me chamando pelo nome, pessoas que eu nem nunca vi, mas já me conheciam, já me Que seguiam, legal. e aumentou muito isso, o Instagram aumentou muito, as conversas aumentaram muito, eu notei um aumento muito grande assim de popularidade, de visibilidade, né? Achei De o máximo envolvimento com a isso. capoeira mesmo, né? Nessa Isso. vertente nova, né? Hoje eu Agora, tenho amizade oi, desculpa. Hoje eu tenho amizade com pessoas que eu só via pelo YouTube. Porque nós que somos capoeiristas, eu, por exemplo, não vejo futebol. Eu ligo a minha televisão para me ver capoeira um filme. Se eu entrar no YouTube, vai estar lá só página de capoeira. Então, eu Legal. vi os caras que. Eu acho o máximo isso, os caras que eu via jogando, que são os meus ídolos, estarem na mesma competição que eu, né? E conversando de igual para igual, tratamento de igual para igual. Esses encontros, cara, realmente são incríveis a gente, né, poder construir, poder proporcionar. A gente vê muita gente realmente, caramba, eu tô com um cara aqui, tô com essa atleta aqui pertinho de mim, tô podendo pegar um autógrafo, tirar uma foto, gravar um É, vídeo, ter uma selfie com ele, com ela, pô, isso é muito legal. Você sabe que agora o Volta ao Mundo Bambas pode estar ainda mais perto de você que está acompanhando a gente. Então não perde tempo, já entra na nossa loja, você vai conferir o QR Code aqui na sua tela para acessar a loja do Volta ao Mundo Bambas e conhecer cada produto da nossa coleção, nossa mais nova coleção de produtos para o seu dia a dia, roupas, acessórios, tem moletom, tem regata,
tem casaco, tem baby look para as meninas aí, tem muita coisa boa para você conferir, boné, caneca. Então não perde tempo, já acessa o QR Code que está na sua tela para conferir na nossa loja cada produto diferente para você. Tá no estilo com Volta ao Mundo Bambas pertinho de você, então não perde tempo e acessa lá. Voltando aqui para saber do Patoca em relação a cada edição que ele participou, começando lá no Pão de Açúcar. Cara, você imaginava disputar uma competição de capoeira pela primeira vez com uma categoria voltada especificamente para a galera PCD e já estreando no Pão de Açúcar, cara? Cara, quando, quando o evento VMB começou a estourar, antes do Pão de Açúcar, eu já ficava ali vibrando pela televisão ali, né? Vendo, falava, nossa, cara, que evento. Eu acho que o sonho do capoeirista do mundo hoje é estar nesse evento. Né? Apesar que já existiam algumas competições, igual o Muzenza fazia algumas competições, né? Mas o VMB ele veio com uma mídia muito forte, né? Ele veio com uma organização, uma apresentação muito boa, muito forte. Então acho que todo capoeirista já estava visando tentar ir para o VMB. E os caras que eles tinham selecionado até antes do VMB é essa galera que está em alta, né? A galera muito boa de capoeira, rodando muito, uma galera foda na capoeira, que eu acho que a maioria dos capoeiristas visam eles, olham para eles, né? E até admiram demais eles. Agora, quando eu fui convidado do MB, a ficha caiu mesmo quando eu cheguei lá. Eu me deparei com aquela galera top, aquela galera de peso da capoeira, pessoas que a gente só via pelo YouTube, né? Tinha pessoas ali que eu nunca vi nem em evento, porque eu não tinha acesso. Então a ficha caiu foi ali, quando nós chegamos no Pão de E o Açúcar, no frisson já lugar. começou na subida, né, pro Pão de Açúcar, né? Aquele Nossa! frisson interno, aquela vibe já começa naquela subida e entrar naquele anfiteatro, cara, foi incrível, né? Cara, o local para mim, o primeiro VMB ali foi um evento histórico, né? Um local ali maravilhoso, lindo demais, e a gente subindo como atletas, aquela cena de a gente subindo, destacado ali como atleta, com camisa de atleta, aquilo ali fez total diferença, a gente sendo visado ali pelos turistas, pelas outras pessoas. Acho que aquilo ali foi uma coisa que nunca mais vai sair da nossa cabeça, né? De quem estava ali de verdade. E aquela emoção da gente pisar naquela arena, né? Tanta gente olhando, tantas estrelas da capoeira olhando, os mestres mais velhos, para a gente isso é muito importante. Para mim foi um divisor de águas na minha vida ali. Que legal. Lembrando que eu acho que eu fui o primeiro atleta do Espírito Santo a estar no palco principal, né? Outros atletas já Verdade, tinham, verdade. outros Tem atletas tinham razão, passado pelas lembrando agora. seletivas, Sim. até dentro do meu estado também tinha pessoas que eu não conhecia, mestres de renome, né? E eu passei a ter amizade depois disso daí, depois da apresentação no VMB, naquele VMB Verdade. do Pão de Açúcar. No palco principal foi o primeiro realmente do Espírito Santo, que no VMB 1 e 2 não havia atletas do Espírito Santo, você foi o primeiro realmente no palco principal, tem razão. Eu acho Pioneirismo também nesse sentido. Eu acho que isso foi muito bom, assim, um atleta PCD chegar a esse evento como o primeiro do estado, né? Acho que é uma marca que a gente deve levar em frente, porque a visibilidade é pouca no- fora da capoeira. Visibilidade muito pouca. Às vezes eu chego em evento que as pessoas perguntam se eu vou jogar, por causa da Olha só. tipóia, né? As pessoas ainda não são 100% preparadas para estar no meio É, de deficientes adaptados. Mas é um trabalho esse realmente VMB foi. de formiguinha, né, cara? Um trabalho passo a passo É, de trabalhar a mentalidade das pessoas, com certeza. mas esse VMB do Pão de Açúcar foi histórico. Quem estava ali pode falar que foi um dos melhores eventos que eu já participei da vida. Não, eu vou te falar, é porque eu já estava lá algum tempo antes, né, finalizando preparação de um roteiro, né, vendo a questão de passagem de som, etc. Porque se eu pudesse estar em mais um lugar ao mesmo tempo, além dali já no anfiteatro, eu estaria subindo junto com vocês, atletas, para entrevistando, pegando as reações de cada um durante a subida. Se eu pudesse estar em mais um lugar além de onde eu já estava, seria subindo com vocês para poder ir pegando as reações e trocando uma ideia durante a subida. Pô, ia ser muito legal. Poder acompanhar de perto junto com vocês ali. E depois, na Arena Olímpica, né, você, o Mário Pinóquio e o Ivan França, né, participaram de um momento ali muito bacana, que era o lançamento do nosso banco de atletas PCD. Então, uma iniciativa para convocar os atletas PCD do Brasil todo de capoeira
a se inscrever nesse banco para poder estarem aptos a serem convocados para futuras edições. E você estava lá como um mobilizador, poder convocar você como uma liderança, né, na capoeira PCD para essa galera, poder convocá-los junto com esses dois também líderes para essa galera. E no ano passado, já em Brasília, na primeira edição nossa em Brasília, você estava lá no VMB 7 participando com o Sandrão Santos e conquistou sua segunda vitória, né, no Volta ao Mundo Bambas. Mas vamos falar da Arena Olímpica especificamente. Como é que foi para você, cara, vivenciar esse clima de um lugar que recebeu eventos das Olimpíadas e você tá lá como uma liderança na capoeira para o público PCD? Pois é, a Arena Olímpica já teve outro peso, né? Quando que um atleta vai pensar em estar competindo na Arena Olímpica, na Arena Olímpica, né? Que já é um espaço histórico de competições, aí de repente você está ali também competindo. A gente, PCD em específico, não competimos, mas fizemos um lançamento de uma categoria, fizemos uma apresentação que foi muito boa, treinamos muito para aquilo ali, né? E a Arena Olímpica nós tivemos uma resposta muito positiva, principalmente da plateia. Quando nós saímos ali, tivemos uma, uma educação muito boa da plateia, um carinho muito grande da plateia. Né? Estivemos com outros atletas que a gente já visava estar perto, atletas renomados também, diferentes do que do primeiro evento. Né? E foi maravilhoso. Já foi um gás para as próximas competições. Certeza. E, inclusive, eu vou até quebrar o protocolo aqui para poder explicar para vocês por que naquela ocasião não foi um formato de competição, porque a gente estava buscando, de forma a dar o máximo de justiça e isonomia para a disputa, ter duplas que tivessem a mesma característica em termos de deficiência. Então, não adianta a gente poder colocar pessoas com deficiência muito diferentes para poder competir. Então, a gente tem que ter esse máximo de justiça e rigor no casamento das duplas, né? Por isso que a gente tem também em relação à categoria de peso. A gente instituímos categoria de peso para ter essa lisura máxima na disputa, né? Então, naquela época, a gente não conseguiu ter acesso ainda para poder a tantos atletas PCD para poder casar esses jogos certinho. Então, a gente fez esse formato de apresentação para poder, com um banco de atletas sendo criado, poder convocar essa galera a se inscrever, e aí cada um diria, né, o tipo de deficiência, para a gente poder casar essas duplas, né, da forma mais justa possível. E por isso hoje a gente tem também um núcleo técnico específico na nossa direção técnica voltado para a categoria PCD. Então é para estabelecer realmente esse máximo de lisura e justiça na formação dos jogos. Queria saber de você, Pato, como é que você vê esse processo, né, cara? A gente dando esses passos, né, em direção a essa lisura maior também voltada para a categoria PCD. Então, eu achei isso esplêndido. O Ivan está fazendo parte dessa equipe, porque ele, como ninguém, vai saber olhar pela gente. Né? Porque ele já é um atleta categoria PCD, então ele vai saber das nossas necessidades, das nossas dúvidas. Ele é um cara excelente, além de um ótimo profissional, um ótimo capoeirista e uma ótima pessoa também. Mas eu acho muito interessante ter esse núcleo para cuidar somente da nossa categoria, desde a imagem até a questão de casar as lutas, né? Acredito que tem muitos atletas no Brasil que poderiam estar ali lutando e por algum empecilho ou como que eu vou dizer, algum impulsionamento talvez está faltando para esses atletas estar ali. Mas em relação a essa equipe direcionada para a gente, eu achei que foi ótimo e mostra que o VMB realmente está preocupado com nós da categoria PCD. Com certeza, é um trabalho conjunto, né, cara? A gente, né, da nossa parte, buscando essa igualdade ao máximo para poder trabalhar com uma categoria sem que esses confrontos tenham distinção especificamente entre os atletas, então tem que ser atletas com a mesma característica, né, assim como acontece com as categorias na faixa de peso, né, e também um momento do atleta também se sentir mais à vontade para participar, né, um trabalho também interno, que é de cada um. Assim como tem atletas que não são PCD, mas que não têm essa vontade de competir. Isso é respeitável, né, a gente entende perfeitamente. Mas que a galera que tem essa vontade possa estar mais à vontade para poder participar, né? E falando ainda de representatividade, Patoca, você hoje é uma liderança, né, cara? Uma referência para outros atletas PCD de capoeira e muitos outros, com certeza, também passaram a vislumbrar uma nova perspectiva com os eventos que tiveram a categoria participando em termos competitivos. Conta um pouco mais dessa mudança de paradigma que foi dentro da seara competitiva para atletas PCD, a partir do teu ponto de vista.
É, é, eu acho que isso daí foi uma carga positiva que se abriu para a gente, foi jogada para a gente, né? A gente ser referência. Acho que como foi um evento nível internacional, realmente hoje as pessoas, quando lembram de um atleta PCD da capoeira, lembram da gente. Lembra de mim, do Pinóquio, do Ivan, do Neco, que participou com a gente na primeira competição, né? Sim. Eu acho que isso daí é muito bom para a gente também, que impulsiona a gente a melhorar cada vez mais, tá treinando cada vez mais e quebrar furar essa bolha, né? Como o próprio MB fala, para a gente furar a bolha e quebrar essas regras de que um atleta tem que ser 100% braço bom, perna boa. Tem isso, cara. Eu acho que se a mente da gente tá boa, a gente faz o resto é com a gente. O resto é Atleta é aquele que se disposição, dedica, né, treino. cara? Atleta é quem Isso faz aí. do esporte a sua rotina, né, Patoca? Isso aí. A gente tem que achar um tempinho. O dia tem 24 horas, né? Então a gente tem que achar um tempinho, nem que seja uma hora para a gente treinar. Eu sempre fui amante do esporte. Sempre gostei de malhar, sempre gostei de treinar capoeira, sempre gostei de dar uma corrida. Eu gosto de coisas assim. E depois do VMB, quando eu me vi nesse destaque de PCD, né, eu me vi mais ainda na vontade de treinar, na determinação de estar passando melhor para as pessoas. E curiosidade aqui, continua com a corrida paralelamente à capoeira? Não, atualmente eu faço uma corrida só como cardio, estou bem devagar com a corrida. A corrida ela exige tanto quanto a capoeira, exige Imagino. treinar muito. Então eu tive que optar entre a corrida ou a capoeira. Não, realmente, a alta performance ela exige uma dedicação mais Exige. exclusiva realmente, então tem que focar, tem que focar. Agora, para onde você acha que a nossa capoeira está caminhando, né, com a questão do circuito de competições, né, com essa prospecção tão ampla que está ganhando, com essa seara competitiva, para onde você visualiza a nossa capoeira caminhando? É, eu visualizo que ela está indo para o atleta, ela está indo para um caminho bom, está indo para um caminho que abre as portas para um atleta se profissionalizar, está indo para um caminho de patrocinadores, né? E está indo para um caminho de maior ainda de divulgação da nossa arte. A gente percebe que depois do VMB, outros estados já começaram a ter competições, estados que não tinham competições, e isso agregou muito para a capoeira, né? A divulgação da capoeira. Eu acho que a capoeira, como luta, ela é muito pouco divulgada. Depois do VMB, ela veio mais a ser divulgada. Muitas pessoas acreditam que a capoeira é só uma dança, né? Várias pessoas depois do VMB viram a capoeira e acharam, pô, não sabia que podia acertar ou que não podia, que era assim e tal. E eu acho que o VMB ele veio para mostrar esse lado verdadeiro da capoeira, no lado luta. Com certeza, e é uma vertente que, de maneira alguma, ela exclui outras vertentes, né? Cultural, musical. Pelo contrário, ela traz junto a musicalidade, a tradição está sempre junto. É a questão de quem se sente à vontade para competir. Não é uma questão de antagonismo de quem compete e quem não compete. É simplesmente para quem queira competir tem esse espaço, tem essa oportunidade e possa vislumbrar uma trajetória de competições para participar e construir a sua carreira sem precisar, como lá atrás acontecia, deixar a capoeira para migrar para outras artes marciais. Então, é um processo que abre portas, né, para o capoeirista de alta performance e permite que ele continue na nossa modalidade, né? Uma coisa que o meu mestre sempre falou com a gente é o seguinte: meu mestre é antigo, né? Tem antigo na capoeira já rodou muito, senzala, antigamente. Então a capoeira era aquela capoeira agressiva, 100% agressiva. É a capoeira que você tinha que se provar, né, dentro da roda. Mas ele deixa sempre uma coisa clara: a capoeira nunca deixou de ser luta. Né? As pessoas confundem isso, às vezes tomam uma banda, tomam um martelo, tomam um golpe. E ele sempre fala: a capoeira nunca deixou de ser luta. Você tem que dar o golpe para o cara esquivar. E o cara tem que esquivar, porque isso é luta, isso é capoeira. Você pode segurar o martelo para não desmaiar, para não machucar o cara, porque o cara tem que trabalhar amanhã e tal, mas o golpe ele tem que entrar, porque a capoeira é luta. E eu acho muito importante isso, essa parte do VMB mostrar esse lado aí da capoeira. Verdade. O pessoal, às vezes, que não conhece muito capoeira, me pergunta assim, mas no evento não tem choque no golpe? Eu falei, tem, é porque eles esquivam bem demais. Porque se eu não É, esquivasse, pegaria e muito. isso aí. Isso Com aí. Eu certeza. também fui questionado com isso também. Por que alguma na sua luta não pegou uns golpes e tal? Eu falei, porque eu esquivei e o amigo esquivou.
E a Exatamente. intenção era pegar. Agora, para a gente poder fechar aqui, Patoca, como é que você vê um possível trabalho em relação às crianças de PCD, né, com a capoeira, para que a gente possa também estimular para as crianças de PCD esse novo momento, né, trazer esse novo momento mais para próximo delas, para que elas não vejam como algo muito distante, né, de participar. Poxa, será que eu posso também? Como fazer esse trabalho, como conduzir esse trabalho junto às crianças de PCD na capoeira? Então, eu acho que, assim como as outras categorias são bem divulgadas no evento, a luta principal são bem divulgadas quando vai ter o evento, eu acho que a categoria do PCD também poderia ser mais divulgada no evento, né? Porque nada melhor do que a visibilidade. E eu acho que com a visibilidade as crianças vão enxergar melhor, né, que eles também podem. Que a gente sendo incentivo para eles, eles vão embarcar nessa daí. E é um trabalho, como a gente estava falando, é um trabalho conjunto, é um trabalho meu, é um trabalho do evento e é um trabalho da própria família, porque não se cria, não existe um atleta PCD sem uma família por trás. Não existe um atleta PCD sem uma família pessoal e sem a família da capoeira por trás, né? Sem o mestre estar ali incentivando, sem o pai e a mãe estar ali incentivando. É isso daí. Eu acho que a própria visibilidade da gente vai fazer com que essas crianças tenham continuem nesse caminho e até entrem na capoeira, criança que não é capoeirista ainda, que tem uma deficiência, para entrar na capoeira, e para o pai também abrir os olhos, né, que o filho pode fazer aquilo ali também. Com certeza, é um trabalho a muitas mãos e construído por muitas frentes diferentes também, para que todo mundo possa ter solidificar realmente essa construção. E eu tenho certeza que a gente está numa toada importante para isso acontecer. Patoca, legal demais ter você com a gente aqui, né? Chegamos ao fim de mais um programa Jogo de Dentro, mais um episódio bacana demais para a gente poder conhecer mais sobre esses avanços que a capoeira vem tendo em relação ao público PCD, em relação aos atletas PCD. Patoca, obrigado demais por participar junto com a gente. Sucesso na sequência da sua trajetória na capoeira e fora dela também. E até o nosso próximo encontro pelo Volta ao Mundo Bambas, que, se Deus quiser, vai ser logo em breve. E eu queria que você deixasse uma mensagem final sua para a galera que nos acompanha, né, que torce por você, e também para os capoeiristas PCD de todo o Brasil e do exterior também, né, nesse mundo da capoeira. A mensagem que eu deixo é nunca desistir. Se tem 1% de chance, vai à frente. Nós, atletas PCD, a gente tem que ir à frente. A gente não pode parar. A história não para com uma deficiência. Então, todos os atletas aí que têm intenção de participar, se acerte na mente primeiro, que o corpo é só treinar. E é isso daí, galera. Máximo agradecimento ao meu grupo, ao meu mestre, minha família, que me apoia demais, né? Minha esposa, que é meu braço esquerdo. E bola para frente. Máximo agradecimento ao VMB. E tô aí aguardando a próxima luta e não paro de treinar. Isso aí, galera. Aquele abraço. Show de bola, valeu demais, Patoca. E obrigado, muito obrigado a você que esteve com a gente ao longo de todo esse episódio e mais uma de muitas entrevistas aqui no Jogo de Dentro. Bacana demais conhecer mais a história, da trajetória da galera que você já se acostumou a acompanhar no Volta ao Mundo. Vamos, os maiores espetáculos de capoeira do planeta. E lembrando, não deixe de acessar a nossa loja com roupas e acessórios para você ficar no estilo e pertinho do Volta ao Mundo Bambas, levando a gente para onde você for. Vai aparecer na sua tela o QR Code, então não perde tempo, acessa a nossa loja, garante a sua camiseta, moletom, boné, caneca, baby look, muita coisa boa para você ficar no estilo e renovar o seu guarda-roupa. Obrigado demais pela audiência, galera. Tamo junto, aquele abraço. Salve capoeiragem!